A paz do Senhor, meus queridos irmãos, como vão? Tudo bem? Eu agradeço a Deus mais uma vez de poder entrar na sua casa através desse vídeo, através do nosso canal no YouTube. Espero que você esteja desfrutando, apesar de estarmos no começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu realmente fiz esse canal para pregar o Evangelho por dois motivos, né? Porque eu tenho sabor em pregar o Evangelho. E segundo, que eu preciso falar algumas coisas e não vou falar sozinho, eu vou ter outros pastores aqui e a gente vai então estar discorrendo de vários assuntos na Bíblia e poder compartilhar com vocês. Provavelmente a semana que vem nós já teremos o nosso primeiro bate-papo aí aberto com um pastor da Igreja Batista, pastor muito amigo meu. Eu quero dizer para vocês que eu não vou convidar pastores, qualquer tipo de pastor aqui, e eu quero convidar pastores realmente que tragam alguma essência para todos nós, não só para vocês, para mim também. Eu como pastor também aprendo bastante, e em todas as minhas conversas com outros pastores de outras igrejas, amigos, eu sempre aprendi muito, né? Para você ter uma ideia, hoje, e conhecer um pouquinho do pastor Luciano, o porquê que eu fiz esse canal no YouTube e o porquê que eu prego o Evangelho. Eu comecei a minha vida cristã muito cedo, né? Apesar de ter um chamado no ventre da mãe, mas quando eu adquiri uma certa idade, eu tinha um tio meu que era católico, e ele me falava de Jesus através de um presépio humano que ele fazia com todos os filhos dele. Ele tinha 7 filhos, e ele fazia esse presépio, todo Natal ele fazia esse presépio humano, e com todos os sobrinhos. Então, ele, com esse presépio, cada um de nós representava alguém, né, nessa história do Natal, no nascimento de Jesus Cristo, e aquilo foi chamando minha atenção. Até que um dia, já por volta dos 8 anos de idade, eu falei para Jesus que pena que eu não tinha nascido na época dele, porque se eu tivesse nascido na época dele, eu iria segui-lo e iria ser um discípulo dele. E hoje estou aqui, né, como um discípulo de Jesus, como um pregador do Evangelho, e em meio a muitas coisas da minha juventude, no meu crescimento, as experiências com Deus foram várias, né, vamos dizer assim, foram várias e marcantes. Eu ouvia desde cedo a voz do Senhor, desde cedo eu sabia que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo eram um só. Então desde cedo eu tinha muitas experiências com Deus. Então desde a minha infância, juventude, na fase adulta, eu até hoje tenho muitas experiências com Deus. E um homem que tem experiências com Deus, quando ele entra e se envolve na graça de Deus, e que passa a olhar para as Escrituras como um referencial da pessoa que ele ama, né, da pessoa que ele tem um respeito muito grande. Então Deus, ele merece todo o nosso respeito, ele merece toda a nossa dedicação, ele merece toda a nossa adoração, não pelo que ele tem para dar, mas pelo que ele é. E falando um pouquinho de mim, por que eu estou pregando o Evangelho, por que eu estou com esse canal no YouTube, só para você entender, depois de aprender com esse meu tio, que era católico, eu comecei então a discorrer no catolicismo, né? Mas de qualquer forma eu tinha algo que se movia dentro de mim que
não deixava que eu levasse Deus de uma forma religiosa. Eu comecei muito cedo a ouvir a voz de Deus, eu comecei muito cedo a ter certo discernimento de que Deus era uma pessoa, mas mesmo assim, avançando a idade, chegando à juventude, eu fui um rapaz rebelde, eu fui um rapaz que quis viver a vida, um pecador ao extremo, e como todo homem, né, como todo homem que se socializa, que cresce nessa sociedade doida que nós vivemos. E eu passei então a ter uns entraves. Toda vez que eu queria aprontar alguma coisa, aquela voz falava: o que você está fazendo aí? Não fica aqui, não faça isso. Então aquilo para mim era tudo muito esquisito, muito diferente, e eu não conseguia entender por que aquela voz, o que nós chamamos de voz da consciência, talvez entendesse dessa forma, mas era muito forte. E todas as vezes que eu decidia fazer algo errado, vamos dizer assim, ou decidia fazer alguma coisa que precisasse da repreensão de Deus, ele me repreendia. E foi interessante a minha juventude, inclusive. Eu fui uma pessoa de poucos amigos, sempre, a minha vida inteira. E por que eu fui sempre de poucos amigos? Colegas eu tinha muitos mesmo. Mas sempre que eu me juntava com as pessoas, eu não conseguia ter o mesmo relacionamento que as pessoas queriam ter comigo. Então era assim, meus amigos queriam bagunçar, queriam fazer muitas coisas, né? E eu não. Eu gostava de olhar para as estrelas, olhar para a lua. Na época nós tínhamos, eu tinha um buggy, né? Quando eu tinha 18 anos, e eu pegava a estrada, ia para a cidade de Oceã, e naquela época ainda não tinha toda essa problemática de assalto e de violência que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então eu pegava a estrada e com a lua cheia eu ficava pensando em Deus. O meu coração, né, os meus pensamentos, eles se voltavam muito a Deus em qualquer momento, em qualquer situação. Então isso identificava muito o meu chamado, identificava muito aquilo que de quando criança eu pedia a Jesus para que mencionei a ele que se eu tivesse nascido na época dele, eu seria um discípulo dele. Então muitas coisas aconteciam dessa forma. E eu fui me interessando cada vez mais por Deus, mas ao mesmo tempo que eu me interessava por Deus, eu também me interessava pelo mundo, me interessava pelas coisas. Eu era jovem, queria curtir, queria namorar, queria fazer tantas outras coisas. E não queria saber de igreja, não queria saber de nada, né? Mas eu estava sempre me deparando com uma pessoa, e aquela pessoa estava precisando, até amigos da mesma idade, né? De repente estavam passando um problema com o pai, com a mãe. Então, já naquela época eu falava assim: poxa, em nome de Jesus eu queria dizer que Deus pode te ajudar, que Deus pode fazer coisas por você. Então eu era impelido a falar coisas que muitas vezes nem eu entendia o porquê eu estava falando aquelas coisas. E foi interessante, minha vida inteira foi assim. Eu lembro que eu comecei artes marciais muito cedo, e o interessante, por que eu comecei artes marciais? Porque eu tinha medo da violência. Eu detestava a violência. E o que eu fiz? Eu passei a praticar artes marciais para me defender. Só que ao invés de me defender, eu me tornei mais violento, justamente para combater aquele medo da violência, se é que você me entende. Então eu passei a praticar várias artes marciais, cheguei a me formar na faixa preta do karatê. Principalmente treinei 2 estilos de karatê. Um deles foi o Goju-ryu, depois o Shotokan.
mas eu treinei outras artes também, como Kung Fu, como Hapkido, como também o Judô, né? E tudo isso porque eu tinha medo de violência, né? Então eu comecei a praticar essas artes marciais para me tornar um homem mais... E cheguei até o exército. Quando eu cheguei no exército, foi aonde eu me senti mais envolvido ainda com a violência. Por quê? Porque eu tinha 18 anos, estava empunhando armas e fui armeiro do exército e de repente eu me vi com 18 anos, com um capacete, autoridade, para poder até assustar as pessoas, né? Enfim, sempre fui um jovem que gostava de viver, que gostava de me relacionar com pessoas, mas eu tinha poucos amigos. Agora, muitos colegas. Colegas eu tinha muitos mesmo. Gostava de música, sempre gostei de música. Hoje eu arranho uma bateria na igreja, né? Gosto de tocar bateria, meu filho é músico, os meus 2 filhos são músicos, e eu sempre tive vontade de tocar instrumentos, mas até sonhava em ser um artista musical, mas não tinha esse plano Deus para mim. O interessante é que na minha juventude, né, eu sempre condenava certas práticas dos meus colegas, né? Então eu não era bem quisto porque eu estragava os planos deles, né? Eu tinha uma outra mentalidade e gostava realmente de conversar com pessoas que estavam precisando de alguma palavra. Fui um jovem que nunca leu a Bíblia, né? Um jovem que não se interessava pela Bíblia. A minha mãe era católica, tinha os santos dela na casa dela, né? E interessante que eu já tinha discernimento que aqueles santos eram de barro, que eles tinham olhos, mas não viam, que eles tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham boca, mas não falavam, eram feitos por mãos de homens. E numa certa vez, conversando com a minha mãe, eu simplesmente, num desespero dela, quando minha irmã ficou doente, ela chorando muito, eu falei: mãe, por que você se dobra a esse santo, se você pode falar diretamente com Deus, se você pode pedir no nome de Jesus e Deus vai te atender? Então a minha mãe me olhou espantada, porque eu não li a Bíblia, eu não tinha mas algo dentro de mim, aquela voz colocava palavras na minha boca toda vez que eu ia conversar com uma pessoa. E interessante que eu via coisas, eu sentia coisas, enfim, eu era um jovem tão diferente. As artes marciais, quando eu me tornei professor, que eu cheguei até o 5º Dan, né, faixa preta de karatê, formado no Japão, o meu diploma valia em 75 países. Eu cheguei a fazer parte da seleção brasileira para disputar o Mundial de Karatê no Japão, fui ao Japão. E o interessante é que lá no Japão também, quando eu estive lá, eu vi um Cristo no meio de uma praça, que nem o Cristo Redentor, aberto, cercado por uma tela, e todo mundo passava por ali e ninguém olhava para aquele Cristo, Então quando eu me coloquei ali na frente, eu falei: puxa vida, de que vale essa estátua aqui se ela não pode fazer nada por ninguém? E interessante que eu senti um calor enorme por aquele povo japonês. Eu tive muitas experiências com japoneses também, inclusive um vizinho meu, do qual ele se converteu sendo 66 anos budista, e Deus... Mas eu chego lá daqui a pouquinho. Então eu fui crescendo, então meu chamado foi se intensificando,
E o interessante é que quando eu tinha os meus 18 anos, eu tinha que me alistar, eu fiz o exame na Marinha, passei, ia ficar em Angra dos Reis, fazer engenharia naval, mas eu comecei a namorar minha atual esposa. E quando eu comecei a namorar com ela, eu desisti de ir para a Marinha, me alistei no Exército e servi o Exército. Eu tinha que me alistar de qualquer forma, servi o Exército, e para mim isso foi muito bom, porque eu aprendi muitas coisas. Aliás, Deus sempre me ensinou muitas coisas através de todas as experiências que eu tive na vida. Então, comecei a namorar com ela, fiquei noivo, casei e tenho 2 filhos maravilhosos com a minha esposa, também pastora da igreja, psicóloga, uma mulher extremamente maravilhosa, me ajudou muito. Eu, no começo de casado, eu era uma pessoa muito ignorante, era uma pessoa muito difícil, ela sofreu bastante, mas quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, de fato, já para exercer o ministério, quando eu me converti, né, porque conversão é mudança de ideia, eu achava que eu conhecia Deus, né, então eu mudei de ideia quando eu me converti. Eu pensei, eu vi que eu conhecia Deus de ouvir falar, mas dali então eu começaria a conhecer Deus, de andar com Ele de fato. E como é que a gente anda com Deus? Através das Escrituras, né? As Escrituras, elas são só a base para você ter a teofania, ou seja, a manifestação de Deus em você. Quando você passa a ler nas Escrituras e ter discernimento delas, Deus começa a crescer dentro de você. Deus começa a se formar dentro de você. E quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você as compreende, quanto mais você medita, mais você se achega a Deus e mais você quer conhecê-lo. Deus ele não pode ser discernido religiosamente. Religiosamente não. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu sou um pastor cristão, eu prego sobre Cristo, eu vivo por Cristo, para Cristo e com Cristo. Ser evangélico é uma coisa muito fraca, né? Dizer que eu sou evangélico, eu prefiro dizer que eu sou cristão, que aí é muito forte. Tudo que é fragmentado de Cristo se torna muito forte, muito verdadeiro, né? Então, quando eu entrei para esse caminho, quando eu conheci, voltando a minha esposa, conheci minha esposa, foi como se Deus mudasse o meu rumo, o meu destino, né? Como se Ele mudasse as coisas. Para quê? Para o propósito dele. Deus queria que eu o conhecesse. Eu não estava pensando em me formar pastor ou pregador do Evangelho, de maneira nenhuma. Deus não se aproxima de uma pessoa com a intenção de colocar como obreiro da sua igreja. Não. Deus se aproxima de uma pessoa porque Ele o ama e porque Ele quer que essa pessoa conheça Ele de fato. E conheça o amor dele, se envolva na graça dele, se envolva, né, na glória dele. Deus ele quer se aproximar. Então, quando Deus estava comigo desde o ventre da minha mãe, eu posso hoje entender aquele versículo que diz que antes mesmo que eu fosse formado, Ele me conheceu e me chamou pelo meu nome. Em seguida Ele começou então a trabalhar o meu coração para que eu me aproximasse dele, porque Ele estava bem próximo. E toda pessoa que nasce, ela nasce, Deus está perto, Deus está com ela o tempo todo. E Deus vai trabalhar para que Ele seja conhecido dela. Então eu fui crescendo
E quando eu me converti, quando eu comecei a ter um pouco de discernimento da palavra, Deus então fez eu conhecer a minha esposa, e a minha esposa e eu tivemos filhos, e a nossa vida mudou, porque se eu tivesse lá na Marinha, não seria nem o pregador do Evangelho hoje. Talvez sim, talvez não. Mas o caminho que Deus escolheu para mim foi esse. Então, a partir do momento que nós casamos, eu ainda não era convertido, e a minha esposa, então ela começou a se interessar por uma igreja evangélica. E eu dizia para ela, não, eu sou católico e não vou para uma igreja evangélica, esse pessoal é tudo doido, fica falando em línguas, né? Essas igrejas neopentecostais, essas loucuras que a gente vê dentro dessas igrejas. Então, e eu falava, não, isso é loucura, né? Não, para mim não dá isso. Então ela ia para a igreja e eu falava para ela, ó, eu era um crente de 6 horas, eu falava para ela, ó, vocês oram por mim lá e tá tudo certinho. Eu gostava de assistir o jogo do Palmeiras, sou palmeirense, gostava de assistir televisão, um bom filme. Só que eu comecei a me invocar um pouco, porque ela ia para a igreja e demorava. E eu comecei, na minha ignorância, a achar que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não, o que ela faz até tarde na igreja? E um dia, quando ela estava para sair, eu falei, espera um pouquinho. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou com você. Ela, muito sábia, ficou quieta. Ela falou, tá, então eu espero. E então aconteceu de ela me levar à igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, meu irmão, eram tantas pessoas. Eu creio que naquela época tinha umas 800 pessoas naquele lugar. E cheguei lá e vi aqueles irmãos e falando em línguas e aquelas coisas, e eu falei, meu Deus, que loucura é essa aí, né? E como professor de artes marciais, a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, eu vou dar umas pancadas nesse pessoal aí, porque tá todo mundo louco, eles estão tudo endemoniados, né? Mas eu fiquei ali no meio das pessoas e com a minha esposa, muito ignorante, e na hora que todo mundo sentou, a Bíblia que ela tinha me dado, eu botei debaixo do braço, porque a Bíblia não significava nada para mim. E coloquei debaixo do braço. E quando eu coloquei essa Bíblia debaixo do braço, o pastor lá na frente, aliás, pastor alto, pastor grandão, virou e falou assim, olha moço, você aí. E quando ele apontou na minha direção, eu olhei para trás para ver se era de alguém de trás. E um silêncio na igreja, só ele falando. Eu falei, caramba, será que é comigo isso? Aí ele falou assim, é você mesmo que está com a Bíblia debaixo do braço aí, que nem um desodorante. Isso não é desodorante não. Eu fiz assim, é comigo? Ele falou, é com você mesmo, levanta sua mão. Aí eu peguei e fiz assim. Ele falou, levanta como homem, rapaz. Você é homem para lutar com homens, mas não é homem para lutar com o diabo, contra o diabo. Aí eu fiquei olhando para ele como se, naquele momento, sem saber o que fazer, eu falei assim, se esse cara falar mais um negocinho para mim, eu vou levantar e vou acertar ele, na frente de todo mundo. Era muito ignorante. Aí ele falou, fica em pé. Aí eu fiquei em pé. Imagina quase 800 pessoas sentadas e um cara grande que nem eu, em pé no meio de todo mundo ali. Para mim aquilo já estava passando uma vergonha, né? E ele falou assim, Deus manda te dizer. Quando ele falou Deus manda dizer, eu caí num choro e não sei o que ele falou até hoje. Até hoje eu não sei o que ele falou naquele dia. Eu só sei que o que ele falou teve efeito na minha vida. Eu só sei que a partir do momento que ele começou a falar, um professor de karatê, um professor que fazia artes marciais, formava faixa pretas no Brasil,
Caiu num choro tremendo dentro da igreja, na frente de todo mundo, não olhei para mais ninguém. Aquele momento é como se ficasse eu e aquela voz. Não tinha mais ninguém, fiquei eu e a voz. E ele começou a falar, e quanto mais ele falava, mais eu soluçava. E confesso aos irmãos que até hoje eu não sei o que ele disse. Eu só sei que o que ele disse me transformou. O que ele disse me pegou. E interessante que antes de tudo isso acontecer, era um cara muito ignorante, como eu falei para vocês, e eu fiz uma loucura com uma pessoa que era da igreja. Ele é meu amigo, ele é pastor, e hoje a gente dá risada em tudo isso, mas ele tinha vontade, ele orava tanto por mim, ele queria que eu fosse para a igreja, ele era da Assembleia de Deus. E essa pessoa orava, ele falava, você precisa ir para a igreja, Deus tem um chamado com você. E eu falava para ele, igreja de crente? Não, não vou não, você está louco. Né? Aí chegou um dia, eu falei para ele, você quer realmente que eu vá para a igreja dos crentes? Ele falou, não, eu quero que você vá comigo, vai fazer uma visita, quem sabe, né, Deus fala com você, quem sabe as coisas acontecem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu só vou para a igreja se você fizer algo por mim. Ele falou, tá, eu faço. Eu falei, tá. Então, nós trabalhávamos muito no sábado, né? E eu cheguei para ele e falei assim, olha, faz o seguinte, você vem aí no sábado, nós vamos trabalhar e aí você vai fazer algo por mim. Ele falou, tá bom. Eu falei, se você fizer o que eu te pedi, eu vou para a igreja. E interessante que esse rapaz, ele tinha uma vontade, e ele tem um amor por mim até hoje. Eu tenho um amor pela vida dele tão grande. E naquele dia eu fui um tremendo um cara sacana, um cara terrível. Ele era obreiro da Assembleia de Deus. Eu falei, olha, você quer que eu vá para a igreja mesmo? Então você vai tomar esse copo de caipirinha. Ele olhou para mim, eu creio que muitas coisas passaram pela cabeça dele, mas por amor a Jesus, ele decidiu enfrentar aquilo. E eu dei um copo de caipirinha para ele, quase matei ele. A pessoa não bebia, nunca bebeu, e ele tomou aquele copo de caipirinha, passou mal. E eu olhava para ele ali, quando ele rolava no chão, eu falava, meu Deus, eu matei esse cara. E ali estava nascendo uma coisa muito forte. Na segunda-feira, ele chegou para mim e falou, olha, eu fiz o que você me pediu. Agora você vai na igreja comigo. Qual foi a minha resposta? Eu falei, claro que não. Não vou mesmo. Eu falei, você fez porque quis. Aí ele ficou chateado, né? Ele achou que aquilo foi em vão. E ele foi conversar com uma missionária amiga dele. E falou, olha, missionária, aconteceu assim, assim, assim. E eu tentei, a missionária falou, não se preocupe, nem ore mais por ele. Porque Deus já o pegou, já quando menos ele esperar. E foi aquele dia que eu fui na igreja e quando eu ouvi aquela voz, então eu, a partir daquele momento, na semana seguinte, sem ler o Evangelho, sem ler a Bíblia, eu comprei 40 Bíblias e comecei a pregar em Diadema. Em Diadema. E ali foi o início do meu ministério, onde eu preguei para muitas pessoas que estavam na vida errada, pessoas que estavam com dificuldades. Foi ali que Deus me treinou. Foi ali que Deus começou a me dar os dons. Foi ali que Deus começou então a prevalecer no meu coração. Foi ali que Deus começou a me fazer caminhar. E eu lembro muito bem que Diadema naquela época, você imagina, há praticamente 35 anos atrás,
puxa, era um lugar terrível, um lugar onde não tinha lei, né? Então tinha pessoas que estavam no caminho totalmente errado, pessoas ali terríveis. E Deus me fez andar por aqueles lugares, Inamar, Eldorado e todos aqueles lugares ali, pregando o Evangelho. E foi aí que eu comecei a conhecer Deus. Eu passei pelo sistema da Assembleia de Deus, eu passei por algumas igrejas, foram poucas igrejas que eu passei na minha vida, são 3 igrejas que eu passei. Sou pastor da INS Jesus o Cristo há 19 anos, pastor presidente, fundador, como você queira entender. Eu fundei essa igreja porque eu queria pregar o Evangelho e eu queria falar do amor de Deus. Mas por que eu prego o Evangelho? Por que eu tenho esse canal no YouTube? Por que eu sou pastor dessa igreja? Por que eu prego na rua? Por que eu prego em qualquer lugar que eu vá o Evangelho? Só por um simples motivo, meu querido. Não é por chamado, não. Não é por vontade de ser pastor, não. Porque hoje pastor, se você falar que é pastor em qualquer lugar, as pessoas viram o rosto e falam, meu Deus, não quero nem ouvir falar, porque a gente está vendo tanto mau testemunho por aí, tanto picareta sem vergonha que tem por aí, gente com essa teologia da prosperidade, extorquindo pessoas na igreja, né? Extorquindo pessoas de bem, pessoas humildes. A gente está vendo tanta coisa, a gente está vendo tanto pecado dentro de igreja, a gente está vendo tanta coisa que eu tive até vontade de parar. Eu tenho, às vezes, eu já tive no passado vontade de parar com tudo. Eu falei, não é possível, não tem como continuar com isso. Porque o sincretismo, a religiosidade, ela se concretizou tanto da igreja, tanto na igreja. Não é que o mundo foi para a igreja, não. É que o mundo nunca saiu das pessoas. É como no deserto. As pessoas foram libertas por Deus através de Moisés. Através de Moisés foram tiradas de um cativeiro. Através de Moisés foram salvas de Faraó. Só que elas foram para o deserto, comandadas por Moisés para conhecer a terra prometida. Só que elas não tiraram o Egito do coração. Até mencionaram que o Egito era melhor do que estar no deserto, do que ter um livramento de Deus. Então o que eu falo de hoje é que as pessoas estão na igreja, mas o mundo não saiu do coração delas. Tanto é que a gente vê traição, a gente vê fofoca, a gente vê intriga, a gente vê adultério, a gente vê tantas coisas. Não é só de líder, não, é de irmãos, é de todo mundo, está generalizado. Agora, existem os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos, mas não de todos. Então ainda tem muita gente que tem amor a Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja que são convertidos de verdade, pessoas. Mas o que está faltando para elas é o conhecimento da palavra. Porque se eu conheço a palavra, meu irmão, eu sou livre. João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto desse texto está no versículo 36 que diz, se pois verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu gosto de colocar verdadeiramente em tudo, porque Jesus é a única verdade. A gente tem que parar de levar essa bola evangélica religiosa da nossa maneira. Lá no início, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era para o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Hoje o homem quer fazer de Deus a sua própria imagem e semelhança. Quando a gente fala de Deus na igreja, parece que Deus é um homem, parece que Deus está sujeito a Satanás, parece que Deus está derrotado, parece que Deus está cansado, parece que Deus não tem perspectiva. Não. Por mais que o homem acerte ou erre, Deus continua sendo Deus. E ele não vai mudar. Nós é que temos que mudar. Nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que mudar a nossa atitude.
A igreja local, ela é importante sim. É importante para quê? Para você dar o seu testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Para você simplesmente ouvir o testemunho do que Deus está fazendo na vida do outro. Para cantar um hino louvando a Deus, não louvando a si mesmo. Hoje a gente vê pessoas que sobem no púlpito, que sobem ali para cantar, que se louvam a si mesmos. Pessoas que gostam de fama, luz, né? Hoje a gente vê nas igrejas aí tem luz, tem fumaça, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque o homem não tirou o mundo dele. Quando nós entramos para o Evangelho, quando nós começamos a ler a Bíblia, e foi essa proposta que eu fiz com Deus. Eu tenho um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero falar, quando eu pregar o Evangelho, nada que não seja para glorificar o teu nome. Porque eu te conheço e eu não quero perder essa amizade que eu tenho com o Senhor. Se eu prego o Evangelho hoje, eu tenho esse canal no YouTube, queridos, e eu sei que muitos vão me criticar pelo que eu vou falar, pelo que eu vou pregar. Eu tenho certeza disso. Que muitos, quando eu convidar alguns pastores que pensam como eu aqui, vocês vão ver que a gente vai começar a destrinchar o Evangelho de tal forma que muitos não vão querer ouvir. Sabe por que não vão querer ouvir? Porque o templo deles precisa desse sincretismo, o templo deles precisa dessa eclésia toda. Se você tirar o canto, se você tirar a ceia, se você tirar a abertura do culto, se você tirar a oração, se você o crente desmonta. Ele desmonta, ele perde o chão dele. Ele precisa ter um palco, ele precisa ter a iluminação, ele precisa ter uma abertura, ele precisa ter o dízimo, a oferta. Ele precisa ter essas coisas, precisa ter uma palavra para isso, senão ele não acredita no dízimo, na oferta. Aliás, eu vou falar para vocês de dízimo lá na frente. E pode esperar que o negócio vai ser chumbo grosso mesmo. Mas vai ser chumbo grosso no quê? Nesses caras aí que começaram a pregar o Evangelho de maneira correta e hoje estão despregando tudo que eles pregavam. Por quê? Porque eles mesmos não vigiaram. As pessoas não estão vigiando. Eu posso cair a qualquer momento, sendo pastor, tendo discernimento, sendo teólogo, sendo o que for. Eu posso cair a qualquer momento. Por quê? Porque se eu não vigiar, eu entro no modismo. Eu entro na situação que está sendo gerada em tudo quanto é lugar. Não, eu não quero isso, meus queridos. Se eu estou aqui hoje pregando o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho por amor a Deus. Porque eu devo muito mais a Deus do que Ele deve a mim ou Ele possa fazer por mim. Eu não faço nada para Deus. Nesses 19 anos como pastor dessa igreja, em todo o que eu fiz, fui pastor prisional, em toda a minha andança por Diadema, em todas as pregações que eu fiz, em todas as ações missionárias que eu tive, eu posso dizer para você, eu não fiz nada para Deus, eu não fiz nada, eu não faço nada para Deus. Continua Deus dando de 10-0 em mim, Ele fez tudo por mim. E eu tenho que ser grato a isso. A forma de pregar o Evangelho é por gratidão. Tem gente hoje que cobra para pregar o Evangelho. Isso é ridículo. Isso é, no mínimo, uma blasfema. Sabe, tem gente que cobra para cantar, tem gente que faz tantas coisas. Isso, para mim, é o mais pobre dos sentimentos que o ser humano possa ter com Deus. Então, o canal no YouTube que eu estou criando aqui é justamente para falar do Evangelho. Eu não quero falar deles, não. Eu não quero perder tempo de falar de ninguém. Sabe por quê? Porque eu não quero dar importância. É a mesma coisa que eu pegar o Evangelho e começar a pregar sobre o diabo. Eu não quero perder tempo para pregar sobre o diabo. O diabo já foi vencido, ele não faz nada para você, ele não tem... Olha, você não tem problema nenhum com o diabo quando você está em Jesus, quando você está em Cristo. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você o seguinte, que eu prego o Evangelho por amor, eu não estou aqui por interesse. Teve um rapaz que entrou aí e fez um comentário, por acaso eu me inscrever nesse canal do YouTube é de graça? Meu Deus do céu,
É de graça, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus que eu quero pregar esse evangelho. Eu fiz teologia, sou bacharel em teologia pela Universidade da Bíblia, mas acontece o seguinte, isso para mim não é nada. Isso daí não é nada. Eu não conheço nada de Bíblia. E não quero conhecer. Tem gente que faz leitura da Bíblia em um ano, faz aqueles programas de leitura. Eu não quero fazer dessa forma. Eu quero, quando olhar para um versículo, conhecer o meu Deus, entender o propósito, os pensamentos dele e me encaixar na sua graça. Todas as vezes que eu vou pregar o evangelho lá na igreja, eu tenho esse pacto com Deus. Eu falo, Senhor, me dá o texto. Ele me dá o texto. Eu fecho o texto e subo vazio. Para quê? Porque eu quero ser cheio pelo Espírito Santo. Eu quero que ele me encha com a palavra dele. Eu não sei o que eu vou pregar. Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou pregar. Sabe por quê? Porque Deus mesmo diz que ele vai pôr palavras na minha boca. Que é ele que capacita. Então eu não tenho que me preocupar com nada. Eu ando com Deus numa boa. Não tenho acusação de Deus. Deito a cabeça no travesseiro e durmo. Não devo nada. Nada a homem nenhum, graças a Deus. O que eu devo tudo a Deus. Não tenho problema nenhum psicológico com Deus. Por quê? Porque eu sou um cara que busca a face dele e compreender a sua vontade na minha vida. E eu quero pregar esse evangelho para você. Eu quero que você se liberte de homens. Eu acredito que eu posso te ajudar. Eu acredito que esses pastores que vão estar comigo vão poder te ajudar. Por quê? Porque quando a gente conhece o evangelho verdadeiramente, a gente não fica preso a homens. Queridos, eu tive muitas experiências com pessoas na igreja. Posso falar uma coisa em relação ao dízimo que eu estava falando? Eu sou dizimista na igreja. Sabe de uma coisa? Eu nunca... Agora, entenda o que é dizimista, né? O dizimista é o seguinte, é aquele que dá o seu tempo, dá o seu coração, que dá o seu pensamento, que... Na verdade, eu prefiro acreditar na oferta. O dízimo, se a gente olhar para a Bíblia, ele tem um significado lá no Antigo Testamento. O que no Novo Testamento não vale mais nada. O que vale no Novo Testamento é a oferta. O que vale no Novo Testamento é a vontade de fazer algo por Deus. O que vale no Novo Testamento é você ter alegria no coração de tudo que você fizer, você faz com alegria. A igreja local, ela precisa sim do dinheiro. Ela precisa do dinheiro, mas ela precisa do dinheiro para quê? Para pagar uma conta de luz. Não tem nenhum anjo que no calor, que esse calor terrível que está fazendo por aí, venha soprar lá, fica soprando no tempo. Não, pelo contrário. É a energia elétrica que faz o ventilador girar e fazer aquele ventinho. Seria bom se a igreja pudesse comprar o ar-condicionado. Era melhor ainda. Aliás, a tecnologia está aí para isso. Então, você ter um computador na igreja, você ter lá uma tela boa para você passar as letras de louvor, alguma coisa, você ter algum recurso. Inclusive, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com recurso próprio. O interessante é o seguinte, como pastor da igreja, todo o dinheiro que entra para a igreja é para pagar suas próprias contas. Na igreja nós ajudamos pessoas que perderam o emprego, nós ajudamos a pagar a conta de água, de luz, gás. O dinheiro da igreja serve também para a gente poder comprar bíblias e entregar para as pessoas que entram lá. O dinheiro da igreja serve para a gente fazer um evento evangelístico, alguma coisa para poder, sabe, ensinar os obreiros a pregar o evangelho, porque eu tenho um tempo e eu falo para os obreiros lá na igreja, eu falo, vocês têm que ser levantados, se levantarem aí e pregarem o evangelho, ter essa vontade de pregar o evangelho, de estar à frente, porque vai chegar uma hora que eu vou largar, pela idade, pelo cansaço, né? Deus tira
aquele estabelece o outro, e é assim que funciona. Agora, nós precisamos de homens sérios, mulheres sérias no Evangelho. Mulheres e homens que estejam dispostos a pagar um preço, não ficar com essa bobagem que está acontecendo por aí. A gente vê tanta gente com o coração tão partido, tão estragado, tão moído, e não deixa Deus mexer com eles. Não procura saúde nisso aqui. Não procura saúde. Porque Deus é saúde para os nossos ossos. Quando a gente entende a verdade, a gente começa a se libertar de tantas coisas. Nós vamos falar de coisas tão importantes aqui, querido. E por que eu prego o Evangelho? Porque eu amo. Não tenho interesse nenhum em pregar o Evangelho. Vou te falar uma coisa, eu larguei a minha vida. Eu poderia, graças a Deus, eu tenho um trabalho secular, eu sempre tive oportunidade de sair com a minha família, de fazer. Eu passei uma vida dentro da igreja pregando o Evangelho, fazendo as coisas. Eu em todos os lugares que eu vou, quando eu vou a passeio, eu sempre, Deus coloca alguém para mim falar algumas palavras do Evangelho para ele. Então, pregar o Evangelho para mim é uma satisfação. Pregar o Evangelho para mim, eu era convidado para pregar nas igrejas, e às vezes aqueles pastores chegavam e falavam: olha, pastor, isso aqui é para cobrir seu custo de vir aqui, e botavam um dinheirinho no meu bolso. Eu falava: pastor, por favor, eu gostaria de dar de oferta para a sua igreja isso que você está me dando, sem querer constrangê-lo, mas eu prego o Evangelho por amor a Deus. Então, eu acho que hoje a gente vê muitos mercadores que Jesus combateu lá naquele tempo, mas Jesus combateu alguns. Hoje nós temos milhares de mercadores. Então o Evangelho está sendo distorcido, o Evangelho está sendo vendido, o Evangelho está sendo trocado, o Evangelho está sendo barganhado, o Evangelho está sendo... as igrejas estão ficando sem identidade de Cristo. Elas estão ficando sem identidade. Tem identidade do pastor A, o pastor B, tem identidade do ministério A, ministério B, mas identidade de Cristo não tem. Ela não se parece, a igreja não se parece com Cristo. Se parece com Apolo, com Paulo, mas não se parece com Cristo. Então, a intenção desse canal justamente é por isso que eu prego o Evangelho, é por isso que eu vou insistir. Talvez você não esteja gostando do que você está ouvindo, porque talvez você seja tão religioso que você não tenha percebido ainda. Que a sua religiosidade não deixa Deus falar com você. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falo: então para de ser religioso. O religioso é surdo, o religioso é cego, o religioso é mudo. O religioso ele vive dentro da religião, ele depende dos outros, ele vai com a multidão. O religioso, ele não compreende que uma mula pode falar. O religioso, ele não compreende que Deus pode se manifestar, que Deus é. Deus não existe, Deus é. Deus é acima de qualquer existência, acima de qualquer coisa. Então o que nós temos que perceber são essas coisas no Evangelho. Então a intuição de montar esse canal, porque, veja bem, queridos, eu poderia chegar, eu já faço meu trabalho na igreja, eu já faço meu trabalho em vários lugares, sou convidado para pregar em alguns lugares, vou por amor mesmo, e quando eu vou lá eu falo: Senhor, não tenho nada para falar para esse povo é teu, não é meu. Por favor, me usa como vaso, me usa como uma voz que clama no deserto, para justamente falar para esse povo que ele precisa ouvir. Mas também não me limito, não me vendo para encher a igreja. Não me vendo, querido. Minha igreja, minha não, do Senhor, mas são ovelhas dele, tudo dele, da qual eu sou responsável, pastor. A nossa igreja é pequena. A nossa igreja nunca ganhou pessoas, ela sempre perdeu. Por que perdeu? Porque ouvir o Evangelho não é brincadeira. A pessoa sentar ali só para ouvir o Evangelho não é brincadeira. Ouvir o que Deus tem para dizer. E a gente ouve Deus falando: quem quer que ouça o que o Espírito diz às igrejas que se reúnem naquele lugar. E ouvir o que Deus tem para falar, porque hoje em dia
Eu acredito que Deus esteja só martelando. É um pastor que prega sério, a igreja dele está vazia. Eu fui na igreja de um pastor amigo meu esses dias aqui, fui lá para ouvir, sentar, eu queria ouvir a palavra. Não quero pregar, porque às vezes a gente vai num lugar conhecido, o pastor prega tal. Não quero, eu queria ouvir. E tenho procurado algumas igrejas para poder ouvir a palavra, porque um pastor tem que ouvir também. E tem que saber como é que está o modus operandi aí de tudo, né? Operandi de tudo. E eu chegando lá, eu vi a igreja dele vazia, eu falei para ele, pastor, fique em paz, a sua igreja está vazia, porque o senhor é um pastor honesto, que o senhor prega a palavra. Porque, queridos, querendo ou não, as pessoas vão atrás dessas bobeiras, vão atrás desses pastores que não valem nada. Por quê? Porque tem evento, né? Porque a igreja é uma bênção, porque tem estacionamento, a igreja é uma bênção porque tem basquete lá dentro, se o cara não quiser assistir o culto, tem uma loja lá para ver CD gospel, né? Sinceramente, queridos, isso é tudo parecido com o templo da deusa Diana. São nichos que os homens estão fazendo para manter as pessoas cativas. E o pior é que as pessoas estão cativas. Igreja séria ninguém procura. Por quê? Porque tem palavra, tem que ter compromisso, tem que ter transformação. Mas estão procurando essas igrejas por aí. Você pega uma igreja de oba-oba, uma igreja aí de sincretismo religioso, você pega uma igreja... Meu amigo, está lotado. Está lotado. E se tem teologia da prosperidade, piorou. O negócio fica de tal maneira, mas eu não estou nem aí para isso. Não estou nem aí para isso. Se eu tenho um grupo pequeno lá, eu falo para eles, a intenção de lhes pregar o evangelho para que os senhores conheçam a Deus e andem sozinhos com Ele. Não tenho intenção de ser senhor de ninguém, não. De pessoas nenhuma. Então as pessoas que estão comigo lá, elas sabem que eu não vou vender o evangelho, não vou trocar o evangelho ou fazer barganha com Deus. Eu simplesmente vou pregar aquilo que precisa ser pregado. Jesus vai voltar. Vamos ver quem fica, vamos ver quem vai, né? Jesus vai voltar. Vamos ver quem é a igreja, porque no livro de Romanos está predestinado o arrebatamento da igreja. Então nós temos que entender o seguinte, que precisamos agora, enquanto é tempo, buscar a face dele, enquanto se pode achar, para mudar essa concepção que nós temos no coração. O Brasil está mudando, graças a Deus temos um novo presidente aí, mas isso não basta. Ele é o nosso presidente, mas Deus é nosso Deus. Inclusive Deus dele, Deus de todos nós. E eu quero sim que dê tudo certo, eu quero que o Brasil melhore, eu quero que o Brasil... Mas eu prefiro entender que a igreja também vai mudar. Que as pessoas, que os cristãos também vão mudar. E eu oro intensamente por isso. Eu falo, não é possível, Senhor, não é possível que as pessoas não estão enxergando. Não é possível que as pessoas estão achando que igreja é isso que está acontecendo por aí. Não é possível que as pessoas simplesmente perdem o seu domingo para estar num lugar desse, para sair de lá mais confuso do que entrou. Não é possível que uma pessoa não entenda que ela estando dentro da igreja, a vida dela está um fracasso. Não é possível que as coisas estão acontecendo desse jeito. Eu espero em Deus, né, ser um cara fácil para Deus lidar como ferramenta, para poder ser usado na sua vida. Eu não sei quanto esse canal vai repercutir. Também não estou esperando que tenha aí milhões de views. Não, eu estou esperando que os poucos que virem, os poucos que ouvirem, simplesmente entendam e entrem nesse raciocínio, porque a Bíblia nada mais é do que pensamentos de Deus. Ela tem fatos históricos, poéticos. O Antigo Testamento esqueçamos.
ele nos serve como sombra. Agora, tudo foi feito em Cristo e por Cristo. Nada tem mais valor se não for por Cristo. E olha, eu nunca vi tanta gente brigando por causa de evangelho. Posso falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus? Continuando aqui, por que que eu prego o evangelho? Por que o que me deu bastante convicção das coisas que eu estou falando não foi a teologia, não. Foi a revelação. E todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, eu lia muito a Bíblia de madrugada. Muito de madrugada. Enquanto meus filhos, minha esposa estavam dormindo, eu estava lá com a cara na Bíblia. Como estou hoje aqui fazendo esse vídeo, a 1h58 da manhã. Quando eu comecei a colocar a minha cara na Bíblia, eu comecei a me enxergar nela e comecei a enxergar Deus nela. E a partir do momento que eu comecei a enxergar Deus na Bíblia e comecei a ouvir os seus pensamentos, eu comecei a me relacionar com Ele, sendo um com Ele. E eu não troco isso por nada, queridos. Podem me xingar, podem falar que eu sou um pastor assim, pode falar que já teve muitas pessoas. Olha, voltando a falar de dinheiro, eu ajudei muitas pessoas dentro da igreja que viraram as costas para mim, com dinheiro, viu? Com dinheiro. Que pastor que faz isso? Eu ajudei, que eu podia. Isso é um dom de Deus. Deus me deu esse dom e eu ajudei. Pessoas que não mereciam um centavo. Pessoas que não mereciam um crédito. Como pessoa, eu ajudei. Por que eu ajudei? Mesmo sabendo que eu poderia receber o que eu recebi. Eu fiz porque eu quis. Não foi porque Deus me pediu, não. Eu fiz porque eu quis. E fiz porque Deus me deu o dom de abençoar. Só que tem uma coisa, meu querido. Com as práticas a gente aprende. Você leva uma chicotada, leva duas, leva três. A quarta você não leva, não. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca. Eu espero em Deus que essas pessoas se convertam, mas que elas sigam o caminho delas. Porque quando não há concordância, não tem como andar junto mesmo. O Evangelho é isso, meu querido. O Evangelho não é para profissionais. O Evangelho é para pessoas que querem se dobrar no coração a Deus. O Evangelho não é para ser vivido numa igreja. O Evangelho é para ser vivido 24 horas por dia. O Evangelho não é para simplesmente para você ter um conhecimento para não ir para o inferno. Não, o Evangelho é para você ter conhecimento de Deus. O Evangelho é para te levar para a eternidade como verdadeiro adorador. Deus, através de Jesus, disse que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então está na hora de a gente parar de brincar de igreja e começar a adorar esse Deus em espírito e em verdade. Eu estou vendo tanta igreja sendo lançada aí, essas que tem nome, tanta filial daqui, filial dali. Você já parou para pensar? Né? Por que tantas filiais? É porque o negócio está dando certo. É verdade, o negócio está dando certo. E igreja não é negócio, não. Pastor, se você está me ouvindo aí, se você está do outro lado da câmera, não faça da sua igreja um negócio, não. Igreja não é negócio, ovelha não é negócio. Ovelha, se você está me ouvindo aí, não faça de Deus barganha. Não fique num lugar onde você está sendo levado a um sincretismo religioso, onde você está sendo conduzido por cegos. E hoje eu acho que nem cegos têm conduzindo pessoas. Na verdade tem um monte de malandro conduzindo pessoas aí. Mas fica aqui a dica de por que eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho porque eu sou sério, porque eu tenho vontade de falar da vontade de Deus,
porque eu tenho vontade de falar. Não importa se esse canal vai ter uma ou duas pessoas, mas que essas duas pessoas ou uma pessoa vai exercer o que a Bíblia diz. Eu aqui, vocês aí, seja uma ou duas, reunidos em nome de Jesus, Deus estará se manifestando no nosso meio. Por isso, queridos, em nome de Jesus, me desculpe o queridos, que parece meio hipócrita, né? Você chamar de querido, é tanta coisa que a gente vai falar aqui nesse canal. E a semana que vem eu quero ver se eu vou trazendo já esse primeiro pastor, a gente vai conversar bastante. Aliás, ele vai vir várias vezes. É um pastor que eu gosto de conversar muito, bate muito com as minhas ideias. Evangelho para ele não é brincadeira não. Pastor sofrido, pastor trabalhador, não vive com o dinheiro da igreja. Você sabe que a Igreja Batista paga seus pastores? Você sabia que ele negou receber da Igreja Batista o seu salário? Tudo que a Igreja Batista tinha que pagar para ele, ele devolve para a igreja. A única coisa que ele aceita é a gasolina que ele gasta, porque ele é assalariado. Eu sei o quanto ele trabalha. Não é fácil a vida dele. E assim tem muitos outros pastores que eu conheço também, que são assim batalhadores. Então, gente, não generalizem. Não é todo pastor que não presta, não. Tem um monte que não presta. Isso eu posso dizer para você. E por esses que não prestam eu já tive vontade de parar. Mas eu decidi continuar. E por que eu decidi continuar? Porque Deus precisa dos pastores sérios. Precisa de homem e mulher de Deus séria. Talvez você seja um homem sério, uma mulher, esteja cansado de muita coisa. Você não tem que sair de igreja, aí que você tem que avançar. Aí que você tem que se juntar com pessoas que podem te dar um peso enorme nesse evangelho para você progredir e você fazer livremente a sua escolha e fazer livremente aquilo que você deseja para Deus. Deus não precisa de nós, não. Deus não precisa de ninguém. Não precisa mesmo. Ele é suficiente para fazer qualquer coisa. Se a gente não lotar o céu, certo? Fomos nós que não quisemos. Deus não vai ficar com problema psicológico por causa disso. Agora, eu costumo dizer na igreja, tem muita gente que Deus ama que vai para o inferno. A maioria que vai para o inferno, Deus ama. Sabia disso? Deus ama. Agora, eu vou falar sobre salvação, eu vou falar sobre santificação, eu vou falar de coisas úteis, vou falar de coisas... Eu adoro a Deus e adoro falar dele, porque Deus, cada vez, quanto mais eu conheço, tudo que ele está me dando de graça, eu preciso passar. Se eu parasse, eu não ia passar. Eu estava sendo... E com tudo isso, querido, eu sou um mau servo. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou em paz com Deus. E eu vou fazer desse canal um canal de transmissão apenas da verdade. Nós vamos falar de coisas... Pode ser que eu erre, pode ser que eu não tenho conhecimento de tudo. E se eu não tiver, eu vou buscar outras pessoas que tenham mais conhecimento do que eu. Mas o importante é que eu e você e qualquer um que passe, e mesmo esses pastores, aprendam com Deus, porque todos nós estamos aprendendo. Então, boa noite para você. Eu gravei nessa madrugada esse vídeo e vou simplesmente enviar, não foi ao vivo, mas eu vou enviar esse vídeo para o canal, porque eu queria ter um tempo com Deus antes de poder falar tudo que eu estou falando. Graças eu dou a Deus por todas as coisas. Eu espero que esses 3 pilares do chamado, das experiências e da conversão sejam os pilares que sustentem a amizade que você deve ter por Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, que todas as coisas corroboram e colaboram para aqueles que amam a Deus. Então você não precisa fazer muito esforço, não. Deus fez todo o esforço por você naquela cruz, quando se fez Jesus, e ali ele nos deixou um recado: está consumado. O que eu tinha que fazer eu fiz.
Agora vocês têm que crer nisso que eu fiz. E crendo, nos aproximamos, e nos aproximando dele, nós começamos então a nos santificar e nos preparar para o grande galardão de Deus, para todas as coisas que Deus tem preparado para nós. A minha oração é para que o Espírito Santo não deixe você mais confuso, que o Espírito Santo possa te proteger de maus pastores, que o Espírito Santo possa te dar um caminho que só Jesus te oferece, que o Espírito Santo possa ser, além do seu intercessor, possa ser aquele que vai abrir o seu coração e a sua visão para aquele que é o Senhor da igreja, o Senhor seu, o Senhor meu. Nós somos a igreja do Senhor. Portanto, que vivamos com o Senhor unicamente em nosso coração. Deus te abençoe, um beijo no coração, e assim, na medida do possível, eu vou transmitir nos vídeos e espero que isso seja para você útil. Se não for útil, meu querido, entra por aqui, sai por aqui, não precisa reter. Mas se for útil, pense nisso. Se tem alguma coisa que você deve pensar, é na Bíblia Sagrada. Se alguma coisa que você precisa entender, nós estaremos aqui para te ajudar. E você pode entrar na discussão no canal, lá alguns temas que eu deixo. Se você precisar de mais textos, de mais alguma coisa, a gente tem uma riqueza de textos aqui. Se você precisar de algo para poder exercer aí o seu ministério, a gente pode enriquecer você com várias coisas. É só você entrar no canal, se sinta à vontade, e tudo isso de graça, pela graça de Deus, pelo amor e pela misericórdia de Deus, é que nós estamos aqui hoje falando dessa maravilha que é o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, um beijo no coração, e agora eu vou dormir. Beijão, Deus abençoe.